Olá pessoal, eu sou a Gláucia do Coração Africano. Hoje vocês podem ver que eu escolhi um cenário um pouco diferente para gravar o vídeo, mas antes da gente começar o nosso assunto, dá o seu joinha, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as próximas notificações. Vamos na vinheta e a gente vai falar de uma coisa bem legal hoje. Até já! Bom, o nosso assunto hoje é sobre a espiritualidade, a conexão, a importância que a gente precisa ter de conexão com o espírito. Eu confesso que é um assunto que eu não domino ainda totalmente, mas essa semana eu passei por algumas experiências que lá no meu íntimo me pediram para falar um pouco sobre isso. Eu estava preparando um outro material, mas algo lá dentro me disse para falar sobre essa questão de conexão, né? O homem africano, ele é bastante ligado, conectado à história, né? A gente pode perceber isso nos nossos ancestrais, que deixaram uma capacidade criativa incrível e que a gente usa até os dias de hoje, né? Como a medicina, práticas agrárias, a culinária, a arte, a ciência, enfim, inúmeras coisas que a gente usa até hoje e foram criadas pelos nossos ancestrais na África, né? E os africanos, os tradicionais, aqui eu quero falar sobre aqueles irmãos do continente que seguem a espiritualidade tradicional da África, não a religiosidade que foi levado para lá, né? Então, os africanos, eles criaram um modo de vida e de pensamento muito particular, né? Um modelo de sociedade muito particular da África. E todo o desenvolvimento de cada sociedade africana é condicionada de acordo com a história de cada membro daquele grupo, né? Então, os valores históricos, os valores ancestrais são muito valorizados pelos nossos irmãos. Vocês vão escutar aqui uns barulhos inusitados, porque eu estou numa área pública, mas eu acho que esse tema precisava muito desse ambiente natural, tá bom? Então, voltando ao nosso assunto, os nossos irmãos, eles valorizam muito essa questão histórica das suas sociedades, né? Para que todo o condicionamento seja com base nesses saberes. Então não existe um tempo mítico e contemporâneo separado para quem segue a espiritualidade tradicional africana, né? Um caminha com o outro, né? O passado influencia o presente e o presente influencia o futuro. Então, e no Ocidente a gente não aprende isso. O que a gente aprende no Ocidente como espiritualidade, na verdade, é a religiosidade, né? A gente está condicionado a entender que lá em cima existe um ser que está com uma caderneta, tá? Eu sou arcaica, então eu falo caderneta e caneta, anotando todas as nossas falhas, os nossos acertos para um juízo final. Isso, na verdade, não existe, né? Então, nós, africanos que nascemos na diáspora, a gente chegou o momento da gente desaprender o que nos foi ensinado e nos voltarmos para o que a nossa África nos ensina, né? Porque a espiritualidade, ela é vivida no dia a dia. Eu às vezes encontro bastante dificuldade de compreender isso na prática, mas é algo que me vem me pedindo atenção há muito tempo, mas é muito difícil a gente desaprender, mas estamos aí na caminhada, então até por isso que eu quis compartilhar isso com vocês,
para que a gente possa olhar, centralizar mais a nossa espiritualidade no que a África nos ensina como filhos, né? Que a África ensina para nós como filhos, né? Então é muito importante a gente pensar para onde a gente está condicionando a nossa espiritualidade, se é para a religiosidade, que é aquilo que nos prende, ou se para a espiritualidade, para aquilo que nos liberta, né? Que inclusive nos auxilia a condicionar a nossa vida de uma forma muito mais autêntica, né? Porque não existe aquela regra, em tal lugar está escrito que tem que ser assim, né? A espiritualidade nos dá mais liberdade de ação, e eu acredito que a ação mais assertiva até, né? Então, para quem não estuda a África, é difícil entender isso, porque no Ocidente o que nos ensinam sobre a África é coisa negativa, que são conflitos, pobreza, fome, como se só lá existisse esse tipo de situação, né? A África é muito rica, a África é multicultural, a África é ciência, tecnologia, é tudo, né? A África, a gente estudar a África é um ensinamento que a gente leva para a vida muito rico, né? São ricos ensinamentos que a gente tem se a gente se aprofundar nos ensinamentos que a África tem para nos oferecer e se desvencilhar, se desgrudar disso que o Ocidente nos passa sobre o que é a África. É bom a gente refletir sobre isso. Então, o modo de vida dos nossos irmãos que seguem a espiritualidade tradicional é de uma importância que eles dão para os nossos ancestrais, para os nossos mais velhos, porque eles têm uma experiência de vida que vai nos ensinar o hoje com muita sabedoria, né? É por isso que a gente pode até ver nossos irmãos falar tanto da importância de ouvir os mais velhos. Inclusive até em tomadas de decisões, irmãos que seguem essa espiritualidade tradicional africana, qualquer decisão que vai tomar antes vai querer consultar os ancestrais. Então essa resposta pode vir por vários meios. Muitas pessoas dizem que o sonho é o principal meio pelo qual as respostas são dadas, né? Às vezes eu penso se o que a gente chama de intuição também pode ser essa conexão com o espírito, né? Então, a importância da gente consultar os nossos ancestrais, consultar o nosso espírito para tomada de decisão é muito mais assertivo do que a gente consultar um caderno, um livro que foi escrito pelos homens. Aqui eu não estou criticando, mas eu quero chamar a minha atenção, a sua atenção, a atenção do nosso povo para os ensinamentos verdadeiros que a nossa mãe África tem para nos dar. Esse mesmo tema eu fiz um post há algum tempo atrás. Lá tem mais detalhes, dando exemplos de como o tempo mítico influencia no contemporâneo. Então eu vou repostar esse texto que eu fiz. Para quem quiser ir lá no blog, eu vou deixar o link aqui na descrição. E quem tiver mais informações, mais discussões sobre esse assunto, a gente sempre está aberto para conversar sobre isso, porque a intenção é crescermos juntos, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tenham uma ótima semana.